Você já teve sua vida virada de cabeça para baixo, da noite para o dia? Já foi de herói a fugitivo? De celebrado a caçado? De seguro no palácio a escondido em cavernas? No episódio anterior, vimos Davi derrotar Golias. O pastor esquecido se tornou o herói de Israel. Ele tinha tudo: fama nacional, posição no palácio, amizade do príncipe, futuro brilhante. Mas em questão de dias, tudo desmoronou, por causa de uma canção. Hoje vamos ver como a vitória de Davi despertou o ódio mortal de um rei inseguro. Como o herói de Israel se tornou o inimigo número 1 do reino. Como Davi passou anos fugindo, escondido, caçado como um animal. E como, mesmo tendo a chance de se vingar, ele escolheu confiar em Deus. Esta é a história de Davi, o fugitivo. A história de um homem que recusou tomar o trono pela força. A história de fé, paciência e perdão, quando tudo gritava por vingança. Se você está acompanhando a série completa sobre Davi, 4 episódios, se inscreva agora e ative o sininho. Esta jornada está ficando cada vez mais intensa e você não vai querer perder nenhum momento. Vamos começar. Depois da vitória sobre Golias, o exército de Israel voltou vitorioso da batalha. As mulheres saíram de todas as cidades de Israel para saudar o rei Saul. Dançavam e cantavam com tamborins, com canções de alegria e com instrumentos de 3 cordas. Era uma celebração nacional. Mas então, elas começaram a cantar. Saul matou milhares e Davi de dezenas de milhares. Era uma canção de celebração, de alegria, de gratidão. As mulheres não tinham intenção maliciosa. Estavam apenas celebrando a grande vitória. Mas para Saul, aquelas palavras foram como facas. A Bíblia diz: aquilo irritou muito Saul. Esse refrão não lhe agradou, e ele disse: a Davi atribuíram dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. Só falta darem-lhe o reino. E então veio a sentença fatal. E daquele dia em diante, Saul ficou de olho em Davi. Uma canção. Uma comparação inocente, e a vida de Davi nunca mais seria a mesma. O ciúme é um veneno, ele distorce a realidade, transforma amigos em ameaças, e pode destruir completamente uma pessoa. Saul não conseguia mais ver Davi como o jovem que o servia fielmente. Ele via apenas uma ameaça ao seu trono, e decidiu eliminá-la. No dia seguinte, algo terrível aconteceu. Um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. Saul entrou em transe dentro de casa. Davi, como sempre fazia, estava tocando harpa para acalmar o rei. Mas desta vez foi diferente. Saul tinha uma lança na mão e a atirou pensando: vou pregar Davi na parede. Mas Davi desviou-se dele 2 vezes. 2 vezes! Imagine a cena. Você está tocando harpa para o rei, servindo-o fielmente, e de repente ele pega uma lança e tenta te matar. Não uma vez, 2 vezes. Davi escapou, mas a mensagem estava clara. O rei queria sua morte. A Bíblia diz: Saul teve medo de Davi, pois o Senhor estava com Davi, mas havia se afastado de Saul. Repare na ironia. Saul tinha medo de Davi, mas Davi nunca levantou a mão contra Saul. Davi era uma ameaça apenas na mente paranoica de Saul. Mas Saul não parou por aí. Incapaz de matar Davi diretamente, Saul tentou uma abordagem mais sutil. Ele tinha uma filha chamada Mical, que amava Davi. Quando Saul soube disso, pensou: vou usá-la como armadilha para que ele caia nas mãos dos filisteus. Saul disse a Davi: aqui está uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. E então ordenou a seus servos: conversem em particular com Davi e digam-lhe: o rei gosta de você e todos os seus oficiais o apreciam. Case-se com a filha do rei. Mas havia um problema: o dote. Normalmente o noivo pagaria um dote ao pai da noiva, mas Davi não tinha riquezas. Os servos relataram isso a Saul, que respondeu com um pedido sinistro: digam a Davi: o rei não quer outro dote, senão 100 prepúcios de filisteus, como vingança contra os inimigos do rei. Era uma armadilha mortal.
Saul esperava que Davi morresse tentando cumprir essa missão impossível. Mas a Bíblia diz: quando os servos transmitiram essas palavras a Davi, ele ficou satisfeito em tornar-se genro do rei. Davi e seus homens saíram e mataram 200 filisteus. 200! Davi trouxe os prepúcios e os entregou todos ao rei, para que pudesse tornar-se genro do rei. A armadilha havia falhado e, pior, Davi havia dobrado o requisito. Saul então deu sua filha Mical em casamento a Davi, mas o texto diz algo sombrio. Quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, Saul teve ainda mais medo de Davi e continuou inimigo dele pelo resto da vida. O amor de Mical por Davi só aumentou o ódio de Saul. Saul finalmente parou de tentar ser sutil. Ele deu uma ordem direta. Saul disse a Jonatas, seu filho, e a todos os seus oficiais que matassem Davi. Uma ordem de execução. Pública, oficial. Mas havia um problema. Jonatas amava Davi como a si mesmo. A amizade entre Jonatas e Davi é uma das mais belas da Bíblia. Eles haviam feito um pacto, uma aliança, uma promessa de lealdade eterna. E agora, Jonatas estava entre duas lealdades impossíveis: seu pai ou seu melhor amigo. Jonatas escolheu o certo, não o fácil. Ele avisou Davi: meu pai Saul está procurando uma oportunidade para matá-lo. Fique em guarda amanhã de manhã. Vá para um lugar secreto e esconda-se. Eu sairei e ficarei ao lado de meu pai no campo onde você estiver. Falarei a seu respeito com meu pai e lhe direi o que descobrir. Jonatas então intercedeu por Davi diante de Saul. Não faça o rei algo errado contra seu servo Davi. Ele não lhe fez mal algum, e o que ele tem feito lhe trouxe grande benefício. Ele arriscou sua vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe um grande livramento para todo Israel, e você viu isso e se alegrou. Por que então você faria algo errado contra um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Era um apelo à razão, à justiça, à gratidão. E por um momento, funcionou. Saul deu ouvidos a Jonatas e fez este juramento: juro pelo Senhor que Davi não será morto. Jonatas trouxe Davi de volta e ele ficou com Saul como antes. A crise havia passado. Ou assim parecia. A tensão está aumentando. Se você quer ver como esta história termina, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ainda faltam 2 episódios da série sobre Davi, e cada um fica mais intenso que o anterior. Mas o juramento de Saul durou pouco. Quando houve outra guerra e Davi saiu e lutou contra os filisteus, derrotando-os com grande estrago, o ciúme de Saul voltou com força total. Mais uma vez, enquanto Davi tocava a harpa, um espírito maligno da parte do Senhor apossou-se de Saul. E mais uma vez, Saul tentou pregar Davi na parede com sua lança, mas Davi escapou e a lança atingiu a parede. Era a 3ª tentativa de assassinato. E Davi finalmente entendeu. Não havia paz possível com Saul. Ele teria que fugir. Naquela mesma noite, Saul enviou homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo pela manhã. Mas Mical, a esposa de Davi e filha de Saul, o avisou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã será morto. Mical desceu Davi por uma janela e ele partiu, fugindo para longe. Então Mical pegou um ídolo e o colocou na cama, cobriu-o com uma manta e pôs pelos de cabra na cabeceira. Quando os homens de Saul vieram prender Davi, ela disse: ele está doente. Mas Saul enviou os homens de volta: tragam-no aqui na cama para que eu o mate. Quando os homens entraram e descobriram o ídolo na cama, Saul confrontou Mical: por que você me enganou e deixou meu inimigo escapar? Mical respondeu: ele me disse: ajude-me a fugir, senão eu a mato. Uma mentira para proteger a si mesma. Mas Davi já estava longe. Davi fugiu para Samuel, o profeta que o havia ungido, em Ramá. Ali, temporariamente, ele estava seguro. O herói nacional agora era um fugitivo. O homem ungido rei agora se escondia, e sua jornada no deserto estava apenas começando. Davi precisava ter certeza. Será que Saul realmente queria matá-lo? Ou era apenas nos momentos de possessão?
Ele voltou secretamente e encontrou Jonatas. "O que foi que eu fiz?" perguntou Davi. "Qual foi o meu crime? Como pequei contra seu pai para que ele procure tirar minha vida?" Jonatas respondeu: "Isso jamais acontecerá. Você não morrerá. Meu pai não faz coisa alguma, grande ou pequena, sem que me conte. Por que meu pai esconderia isto de mim? Isso não é verdade." Mas Davi insistiu. Seu pai sabe muito bem que tenho a sua amizade. E pensou: Jonatas não pode saber disso, senão ficará transtornado. Mas juro pelo Senhor e por você que estou a um passo da morte. Jonatas perguntou: "O que você quer que eu faça?" E Davi criou um plano para descobrir as verdadeiras intenções de Saul. Era lua nova, uma festa importante onde Davi deveria sentar-se à mesa do rei. Davi se esconderia no campo. Se Saul perguntasse por ele, Jonatas diria que Davi pediu permissão para ir a Belém para um sacrifício familiar. Se Saul dissesse, está bem, então havia paz. Mas se ele ficasse furioso, Davi saberia que sua vida estava em perigo. Jonatas concordou, e ali os dois amigos renovaram sua aliança. Jonatas fez Davi renovar o juramento de sua amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. Combinaram um sinal. Jonatas atiraria 3 flechas. Se gritasse para o jovem ajudante, as flechas estão do seu lado, seria sinal de paz. Mas se gritasse, as flechas estão além de você, seria sinal de perigo. Chegou a festa da lua nova. Davi não apareceu. No primeiro dia, Saul não disse nada. Talvez pensasse que Davi estava cerimonialmente impuro. Mas no segundo dia, Saul perguntou a Jonatas: "Por que o filho de Jessé não veio à refeição nem ontem nem hoje?" Jonatas respondeu: "Davi pediu-me permissão para ir a Belém para um sacrifício familiar." Antes que terminasse, Saul explodiu em fúria. "Filho de uma mulher perversa e rebelde, você acha que eu não sei que você escolheu o filho de Jessé para sua própria vergonha? Enquanto o filho de Jessé viver nesta terra, nem você, nem o seu reino estarão seguros. Agora mande trazê-lo aqui, pois ele terá que morrer." Jonatas tentou defender Davi. "Por que ele deve ser morto? O que foi que ele fez?" E então Saul fez o impensável. Saul atirou sua lança contra ele para feri-lo. Saul tentou matar seu próprio filho. Jonatas levantou-se da mesa enfurecido e não comeu nada naquele dia, profundamente entristecido porque seu pai havia desonrado Davi. Na manhã seguinte, Jonatas foi ao campo, atirou as flechas e gritou: "As flechas estão além de você." Era o sinal. Davi teria que fugir para sempre. Depois que o jovem ajudante foi embora, Davi saiu de seu esconderijo. Ele e Jonatas se encontraram pela última vez. A Bíblia diz: "Eles se beijaram e choraram juntos, mas Davi chorou ainda mais." Era uma despedida, talvez para sempre. Jonatas disse a Davi: "Vá em paz." Os dois juramos amizade em nome do Senhor, dizendo: "O Senhor é testemunha entre mim e você, e entre os meus descendentes e os seus descendentes, para sempre." E então se separaram. Uma das amizades mais bonitas da Bíblia, partida pelo ciúme de um rei. Davi agora estava completamente sozinho, fugitivo, sem exército, sem recursos, sem casa. Ele foi para Nob, cidade dos sacerdotes, e pediu comida. O sacerdote Ameleque lhe deu os pães da presença, pães sagrados que só os sacerdotes podiam comer. E lhe deu também a espada de Golias, que estava guardada ali. A ironia: Davi, que derrotou Golias para Israel, agora fugia de Israel com a espada de Golias. Davi então fugiu para Gate, cidade filisteia, território inimigo. Estava tão desesperado que preferiu arriscar-se entre inimigos do que ficar em Israel, onde Saul o caçava. Mas os servos do rei de Gate reconheceram Davi. Não é este Davi, o rei da terra? Não é este aquele de quem cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ficou com muito medo e fingiu-se de louco. Fazia marcas nos portões e deixava escorrer saliva pela barba. O rei de Gate disse a seus servos: "Vejam, o homem está louco. Por que o trouxeram a mim? Por acaso me faltam loucos para que vocês tragam este aqui para fazer loucuras diante de mim?" E mandaram Davi embora.
o grande guerreiro, o matador de Golias, reduzido a fingir loucura para salvar sua vida. Davi então foi para a caverna de Adulão. E ali, algo extraordinário aconteceu. Quando seus irmãos e toda a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, endividados e descontentes, e ele se tornou o chefe deles. Cerca de 400 homens estavam com ele. Leia isso novamente. Os que estavam em dificuldades, endividados e descontentes. Davi, o futuro rei, liderava um exército de rejeitados. Não eram os melhores soldados, não eram os mais ricos, não eram os mais qualificados. Eram os que ninguém queria, os esquecidos, os falidos, os desesperados. Mas Davi os transformaria em um dos exércitos mais temidos de Israel, porque Deus se especializa em usar os improváveis. Enquanto isso, Saul não parava de caçá-lo. Saul tomou 3.000 dos melhores soldados de Israel e foi procurar Davi nos penhascos das cabras selvagens. A caçada havia se tornado uma obsessão. O rei de Israel gastando tempo, recursos e energia perseguindo um homem inocente. Enquanto os verdadeiros inimigos, os filisteus, ameaçavam a nação. Mas Saul não se importava. Ele queria Davi morto e estava prestes a ter 2 oportunidades perfeitas. E agora vem a parte mais surpreendente da história. O que Davi faz quando finalmente tem a chance de se vingar? Continue assistindo. E se você está amando esta série, dá aquele like no vídeo e compartilha com alguém que precisa conhecer a história completa de Davi. Certo dia, Saul entrou em uma caverna para fazer suas necessidades. Ele não sabia, mas Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. Os homens de Davi sussurraram: "Este é o dia que o Senhor prometeu a você. Entregarei o seu inimigo nas suas mãos para que faça com ele o que bem desejar." Era a oportunidade perfeita. Saul estava vulnerável, sozinho, desprotegido. Davi poderia matá-lo com um golpe, rápido, silencioso, e todos os seus problemas acabariam. Ele se tornaria rei imediatamente. A perseguição terminaria. Estava tudo certo. Era Deus entregando Saul nas mãos de Davi. Ou não? Davi se arrastou silenciosamente e cortou a ponta do manto de Saul, mas não o feriu. E então algo extraordinário aconteceu. A consciência de Davi o perturbou por ter cortado a ponta do manto de Saul. Ele se sentiu culpado por cortar o manto. Quão sensível era seu coração. Davi disse a seus homens: "Que o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor. Jamais erguerei minha mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor." Perceba a lógica de Davi. Saul estava tentando matá-lo, injusto. Davi poderia se defender, legítimo. Mas Saul era ungido de Deus, sagrado. Portanto, Davi deixaria Deus lidar com Saul. Davi repreendeu seus homens e não permitiu que atacassem Saul. Quando Saul saiu da caverna, Davi saiu atrás dele e gritou: "Meu senhor, ó rei!" Saul olhou para trás e Davi curvou-se com o rosto em terra. E então Davi fez um discurso poderoso. Por que o Senhor ouve quando dizem que Davi está procurando prejudicá-lo? Hoje o Senhor viu com os seus próprios olhos que o Senhor o entregou nas minhas mãos dentro da caverna. Alguns me incitaram a matá-lo, mas eu disse: "Não erguerei minha mão contra o meu Senhor, porque ele é o ungido do Senhor." Veja, meu pai, olhe esta ponta de manto na minha mão. Cortei-a do seu manto, mas não o matei. Reconheça que não tenho intenção de prejudicá-lo, nem de traí-lo. E então veio o apelo. Que o Senhor julgue entre mim e o Senhor, e que o Senhor me vingue do Senhor, mas a minha mão não se erguerá contra o Senhor. Que o Senhor me vingue. Não eu me vingarei, mas o Senhor me vingue. Davi deixou a vingança nas mãos de Deus. Saul foi tocado. Ele chorou e disse: "Você é mais justo do que eu. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acaba de me dizer que me fez o bem. O Senhor me entregou nas suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra seu inimigo, deixa-o ir embora ileso? Que o Senhor o recompense pelo bem que hoje você me fez. Eu sei que com certeza você será rei,
e que o reino de Israel será estabelecido em suas mãos. Saul finalmente admitiu: Davi seria rei, e pediu a Davi que não destruísse sua descendência nem apagasse seu nome. Davi jurou, e Saul voltou para casa. A perseguição havia acabado. Ou pelo menos deveria ter acabado. Mas a paz não durou. Algum tempo depois, Saul voltou a perseguir Davi com 3.000 homens. Saul acampou e Davi enviou espiões para verificar o local. Então Davi e Abisai, um de seus homens mais valentes, foram ao acampamento de Saul à noite. Encontraram Saul dormindo no centro do acampamento, com sua lança fincada no chão perto de sua cabeça. Abner, o comandante do exército, e os soldados estavam deitados ao redor dele, todos dormindo profundamente, porque o Senhor os havia feito cair em sono profundo. Abisai disse a Davi: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe-me pregá-lo no chão com a lança. Só preciso de um golpe, não precisarei dar o segundo. Um golpe, rápido, silencioso, e tudo acabaria. Era a segunda oportunidade perfeita. Mas Davi respondeu: Não o mate. Quem pode erguer a mão contra o ungido do Senhor e ficar sem culpa? Juro pelo Senhor que o Senhor mesmo o ferirá. Ou chegará a sua hora e morrerá, ou irá para a guerra e será destruído. Que o Senhor me livre de erguer a mão contra o ungido do Senhor. Mesma situação, mesma tentação, mesma resposta. Davi não tocaria no ungido do Senhor. Em vez disso, disse: Pegue a lança e o jarro de água que estão perto de sua cabeça, e vamos embora. Eles pegaram a lança e o jarro de água e saíram. Ninguém viu nem percebeu, porque todos continuavam dormindo. Davi então atravessou para o outro lado do vale, ficou no alto do monte à distância segura, e gritou: Você não vai responder, Abner? Abner acordou. Quem é você que está gritando para o rei? Davi respondeu: Você não é um homem? Quem é igual a você em Israel? Por que você não guardou o seu senhor, o rei? Alguém se infiltrou para matar o rei, seu senhor. O que você fez não está certo. Juro pelo Senhor que vocês merecem morrer, porque não guardaram o seu senhor, o ungido do Senhor. Olhem ao redor. Onde estão a lança do rei e o jarro de água que estavam junto à cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi. É essa a sua voz, Davi, meu filho? Sim, é a minha voz, meu senhor e rei, respondeu Davi. E então Davi fez outro apelo poderoso. Por que o Senhor persegue o seu servo? O que foi que eu fiz? De que mal sou culpado? Agora ouça as palavras do seu servo. Se o Senhor o incitou a contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas se foram homens, que sejam amaldiçoados perante o Senhor. E Saul finalmente confessou: Pequei. Volte, Davi, meu filho. Como hoje você considerou preciosa a minha vida, eu não tentarei prejudicá-lo de novo. Agi como um fulo e errei muito. Agi como um fulo. A confissão que deveria ter vindo anos antes. Davi devolveu a lança. Aqui está a lança do rei. Mande um de seus jovens buscá-la. E então acrescentou: O Senhor recompensa cada um segundo sua justiça e fidelidade. Hoje o Senhor o entregou nas minhas mãos, mas eu não quis erguer a mão contra o ungido do Senhor. Saul bendisse Davi. Que você seja bendito, Davi, meu filho. Você fará grandes coisas e certamente triunfará. E cada um seguiu seu caminho. Mas Davi sabia, Saul não mudaria. As promessas durariam apenas até o próximo surto de ciúme. Era hora de ir para um lugar onde Saul não pudesse alcançá-lo. Davi pensou: um dia desses ainda serei morto por Saul. O melhor que tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de me procurar em todo o território de Israel, e eu escaparei de suas mãos. Era uma decisão desesperada. Davi e seus 600 homens foram para Aquis, rei de Gate. Os mesmos filisteus que ele havia lutado contra, a mesma cidade onde antes fingira loucura. Mas agora vinha não como espião, mas como refugiado. Aquis permitiu que Davi ficasse e até lhe deu a cidade de Ziclag. Davi morou no território filisteu 1 ano e 4 meses, o futuro rei de Israel vivendo em exílio entre os inimigos de Israel.
Era a parte mais baixa de sua jornada. Mas também estava prestes a acabar, porque a história de Saul estava chegando ao fim e a de Davi finalmente estava prestes a começar. A história de Davi como fugitivo nos ensina lições poderosas sobre fé, caráter e paciência. Primeira lição: nem toda oportunidade é de Deus. Davi teve 2 oportunidades perfeitas de matar Saul. Seus homens disseram: Deus entregou ele nas suas mãos. Mas Davi recusou ambas. Só porque uma porta se abre não significa que Deus quer que você entre. Só porque você pode fazer algo não significa que deve. Segunda lição: o fim não justifica os meios. Davi poderia ter argumentado: Deus me ungiu rei. Saul é injusto, logo posso matá-lo. Mas ele se recusou a tomar o trono pela força ou pela violência. Ele esperaria que Deus o colocasse no trono do jeito de Deus. O fim certo não justifica meios errados. Terceira lição: vingança pertence a Deus. Que o Senhor me vingue. Essa foi a frase de Davi. Não eu me vingarei, mas Deus me vingue. Quando somos feridos, nosso instinto é revidar. Mas Davi deixou a vingança nas mãos de Deus, e Deus sempre faz justiça melhor que nós. Quarta lição: Deus usa os tempos de deserto. Anos fugindo, vivendo em cavernas, sem casa, sem conforto. Foram anos difíceis, mas também foram anos formativos. Foi no deserto que Davi aprendeu a confiar em Deus completamente. Desenvolveu humildade e paciência. Formou seu exército. Escreveu muitos salmos. O deserto não foi desperdício, foi preparação. Quinta lição: o caráter é revelado sob pressão. É fácil ser bom quando tudo está bem, mas Davi foi testado no fogo. Injustiça, perseguido sem motivo, oportunidade de vingança, 2 vezes, pressão dos amigos, mate-o, anos de sofrimento. E ele permaneceu íntegro. Pressão não cria caráter, revela o que já está lá. Sexta lição: respeite as autoridades mesmo quando são injustas. Saul estava errado, completamente errado, mas era o ungido do Senhor, era a autoridade constituída, e Davi se recusou a erguer a mão contra ele. Isso não significa aceitar abuso passivamente. Davi fugiu, se protegeu, mas não se vingou. Sétima lição: Deus reúne os rejeitados. A caverna de Adulão reuniu os endividados, aflitos e descontentes. Ninguém os queria, mas Deus usou. Se você se sente rejeitado, lembre-se, Deus se especializa em usar os rejeitados. Oitava lição: paciência é uma forma de fé. Davi foi ungido rei provavelmente aos 15 anos. Tornou-se rei aos 30. 15 anos de espera, mas ele esperou no tempo de Deus. Paciência não é passividade, é fé ativa de que Deus cumprirá suas promessas no tempo certo. Nona lição: amizades verdadeiras são raras e preciosas. Jonatas arriscou tudo por Davi. Amizade que escolhe o certo em vez do conveniente. Amizade que permanece fiel mesmo quando custa caro. Essa é a amizade verdadeira. 10ª lição: confie no processo. Davi não entendeu por que teve que fugir por anos, mas Deus estava removendo o orgulho, desenvolvendo dependência, refinando o caráter, preparando-o para reinar. Confie no processo, Deus sabe o que está fazendo. A jornada de Davi está longe de acabar. No próximo episódio, ele finalmente se torna rei, mas com isso também vem seu maior erro, o pecado com Batseba e suas consequências devastadoras. Se você quer ver a história completa, se inscreva agora e ative o sininho para não perder o episódio 3. Mas como sempre, a história de Davi aponta para algo maior, para alguém maior. Davi foi perseguido injustamente por anos. Jesus foi perseguido e crucificado injustamente. Davi teve múltiplas oportunidades de se vingar e recusou. Jesus, na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Davi esperou anos pelo trono que Deus lhe prometeu. Jesus esperou 30 anos antes de iniciar seu ministério. Davi reuniu os rejeitados na caverna de Adulão. Jesus reuniu pescadores, cobradores de impostos, prostitutas, os rejeitados da sociedade. Davi confiou que Deus o vingaria.
Jesus confiou que Deus o ressuscitaria. Davi eventualmente tornou-se rei de Israel. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A diferença? Davi precisou aprender paciência e perdão. Jesus os encarnou perfeitamente. Davi recusou revidar. Jesus não apenas recusou revidar, ele morreu pelos que o mataram. Se você está sendo perseguido injustamente hoje, se alguém está tentando destruir você, se você tem oportunidades de vingança, lembre-se de Davi. Mas, acima de tudo, lembre-se de Jesus. Deixe a vingança com Deus. Espere no tempo de Deus e confie que Deus fará justiça, porque Ele sempre faz. Davi passou anos como fugitivo, anos dormindo em cavernas, anos olhando por cima do ombro, anos sem casa, sem segurança, sem descanso. Mas esses anos não foram desperdiçados. Foram os anos que o transformaram de garoto pastor em líder maduro, de matador de gigantes em homem segundo o coração de Deus. O deserto foi duro, mas o deserto foi necessário. Talvez você esteja no seu próprio deserto hoje, fugindo de algo, esperando por algo, sofrendo algo. E você se pergunta, quanto tempo mais? Lembre-se de Davi. O deserto não é o fim, é preparação. A espera não é castigo, é refinamento. E quando Deus finalmente disser, agora é a hora, você estará pronto. A perseguição de Saul finalmente acabou, mas não como Davi esperava. Saul morreu em batalha contra os filisteus. Jonatas, o amigo fiel, morreu ao lado de seu pai. E Davi, quando soube, não comemorou. Ele chorou. Compôs um lamento. Como caíram os valentes. E então foi ungido rei. No próximo episódio, Davi, o rei, você vai descobrir como Davi conquistou Jerusalém e fez dela a capital de Israel. Como trouxe a Arca da Aliança de volta. Os anos de glória de seu reinado, mas também seu maior erro. O pecado com Batseba que mudaria tudo. O confronto com o profeta Natã e o arrependimento mais sincero da Bíblia. Do fugitivo ao rei, da humildade ao poder e do poder à queda. A história de Davi está longe de terminar e o próximo capítulo é o mais complexo, o mais humano, o mais relevante de todos. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixe seu like se você está gostando da série sobre Davi. Compartilhe com alguém que está passando por um tempo difícil e precisa ouvir essas lições. E se inscreva com o sininho ativado para não perder o episódio 3. Nos comentários, me conta qual lição do fugitivo Davi mais impactou você? E você está enfrentando algum deserto hoje? Respondo todos os comentários. Nos vemos no próximo episódio, quando Davi finalmente senta no trono, mas descobre que ser rei traz tentações que ele nunca imaginou. Que Deus te abençoe.